Paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs. Todos estão bem? Parabéns para a nossa cidade, né? Quem lembra aí quantos anos está comemorando aí a Rolim de Moura? 41 anos de Rolim de Moura. Que Deus continue abençoando com salvação, milagres e maravilhas. Quero louvar a Deus, irmãos, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Pessoas que amam a palavra do Senhor, têm se dedicado. Eu acredito que estamos então na conclusão deste momento que Deus tem colocado no coração da liderança aqui da congregação Éfeso, para nós melhorarmos e entendermos um pouco mais sobre a nossa declaração de fé, que já foi falado aqui pela Taline. Muito importante que todos tenham, né, esse livro, que é um roteiro organizado, já foi falado aqui, eu estive na abertura, um roteiro organizado daquilo que a igreja tem ministrado ao longo dos anos, as doutrinas da palavra do Senhor, que traz a base, a sustentação, a estrutura de pensamento, de visão que a nossa igreja tem da palavra do Senhor. Independente de cultura local, porque diverge de um local para o outro, alguns detalhes, alguns costumes, eles divergem, mas a doutrina, ela é a mesma em todas as localidades. Louvar a Deus pela vida do evangelista Alexandre Munhoz, sua esposa, presbítero irmão Fábio, e a todos vocês. Tem irmãos ainda chegando, né? E a todos aqueles que estiveram aqui durante todas essas segundas-feiras, ministrando cada vez um tema muito importante. São 16 temas. E o presbítero Fábio me informou que a presença foi muito boa durante todo esse tempo. E todos receberam um livro, né? Todos têm? Todos têm essa revista, essa apostila. Só recapitulando, nosso primeiro tema, primeira ministração, falou sobre a inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. É a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Essas coisas, elas precisam ficar bem nítidas em nós. A Bíblia é a única regra de fé e prática da vida de quem serve o Senhor. Tudo que nós ministramos precisa ser extraído das Sagradas Escrituras. Tem que ter base na palavra do Senhor. Segunda aula, nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três distintas pessoas. Quem lembra o nome? Trindade, né, irmãos? Vamos lá? Pai, Filho, Espírito Santo. É uma doutrina complexa, né? Ela não é muito fácil de ser entendida, mas está na palavra do Senhor e é um dos pilares da nossa regra de fé, da nossa doutrina, a Trindade. Nós também cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, foi ministrado aqui, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Vários textos bíblicos que nos informam esta
obra maravilhosa. Cremos também no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, regenera o pecador e assim por diante. Nós cremos também na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Todo ser humano é pecador e todo ser humano precisa de um novo nascimento. Cremos também no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Todos nós fomos perdoados. Amém? Isso é maravilhoso de sabermos que não importa o que fizemos ou que alguém esteja fazendo, Jesus tem solução para esta situação. A igreja evangeliza, trabalha porque acredita que enquanto há vida, há esperança. Todas as pessoas podem ser salvas. Nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, Santa e Universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras, de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja, irmãos, deveria saber profundamente sobre essas doutrinas. Nós estamos tentando corrigir uma falha nossa mesmo, de todos nós, que muitas pessoas durante muitos anos não realizavam o discipulado na igreja. Talvez com aquela pressa de já descer as águas do batismo, não estavam atentos a essa necessidade. E hoje você encontra muitos irmãos, é possível que tenha alguém aqui, não vou nem perguntar, que já é crente de muitos anos, mas quando você foi para o batismo, não tinha feito discipulado. E talvez hoje está ouvindo coisa que poderia ter ouvido lá no começo, né? Então ficou deficiente, estamos tentando correr atrás do prejuízo e consertar aquilo que em alguns momentos foram assim meio... Eu já encontrei obreiros que você conversa, ele não fez o discipulado. E também não entende muito sobre o cremos. Eu falo, meu Deus do céu, fala baixo então, que não pode o povo nem ficar sabendo, né? Nem fez discipulado, nem sabe do cremos, mas já é obreiro. Então isso é algo bem complexo, precisa sendo resolvido. Então a gente está às vezes correndo atrás de uma falha que aconteceu e precisa ser arrumada. Nós cremos na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Essa é a 10ª aula, que foi ministrada. A 11ª, nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Eu tenho orado para que nós venhamos buscar também, porque Jesus falou assim, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, o que bate, se abre. Eu tenho orado para que nós possamos buscar um outro dom que é muito importante nós recebermos, que é o dom de interpretação das línguas. Interpretação das línguas. Alguém já orou pedindo? Deixa eu ver, quantos que já oraram? Sinceramente, quantos que já oraram? Olha, para você ver que a gente não ora sobre isso, né?
A gente não ora sobre isso, irmãos. Então é por isso que quase não se manifesta esse dom, porque a gente não pede. Se a gente não pedir, o Senhor não vai entregar. Mas se nós pedirmos, a gente pede bastante o batismo com o Espírito Santo, e devido a pedir, o Senhor sempre nos atende. Mas eu não vejo um clamor, uma busca para o Senhor nos entregar o dom de interpretação das línguas. Porque as línguas estranhas, não é o meu tema, mas permita dar essa passada rápida, elas edificam quem fala. Entendeu? É isso que a palavra de Deus diz. Quem está falando em línguas, ele está sendo edificado. Mas quem está ouvindo, se não houver interpretação, não está sendo edificado. Não há edificação em quem está ouvindo, isso é bíblico, se não houver interpretação, porque ele precisa saber o que é que está sendo falado. Então eu estou motivando os irmãos, já falei isso numa reunião de obreiros, para que nós começamos, se nunca oramos, vamos começar hoje. Senhor, está escrito na palavra do Senhor para nós buscarmos a interpretação das línguas. E eu quero receber esse dom. Pelo menos um crente em cada igreja, o Senhor pode levantar um ou mais com esse dom, para quando Deus levantar alguém em línguas, levantar outro para interpretar. Quem acredita que Deus pode nos entregar isso? O mesmo Espírito Santo que batiza e que dá o dom de língua é o mesmo que dá o outro dom. Para ele não tem diferença nenhuma, não tem dificuldade. A diferença então é nossa. Pedir e dar-se-vos-á. Então a gente vai pedir para que possamos ser ainda mais edificados. Nós também cremos na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. O que acabamos de dizer, nós acreditamos na atualidade dos dons distribuídos pelo Espírito Santo, de todos eles, todos os dons, não só alguns, todos eles podem ser entregues, se a gente pedir. E Paulo diz, para o que for útil, não é para se aparecer, não é para dizer que é o melhor do que ninguém. O dom espiritual é entregue para ser útil, são ferramentas. Imagine uma despensa com vários tipos de ferramentas. Quem vai trabalhar vai lá e pega a ferramenta necessária. Tem vários tipos ali que vai facilitar o trabalho. Espiritualmente é assim. Dependendo das situações, Deus tem a pessoa que tem a ferramenta que Ele entregou para resolver aquela situação específica. E a igreja precisa buscar essa variedade de dons para ser atuante para a glória do Senhor. Nós também cremos na segunda vinda de Cristo. Jesus já veio uma vez, né? E Ele virá outra vez, em duas fases. A primeira, invisível, um abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundos aproximadamente. Quem foi, foi, e vai ficar, quem está perto, tomar um susto, né? É o rapto, tirado com força. E depois, o Senhor volta visivelmente com a igreja. É uma doutrina, porque existe vários segmentos teológicos que entendem diferente disso. E a nossa declaração de fé entende com tanto estudo, com tanta pesquisa, que será assim que vai acontecer. Nós cremos também no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Todos os salvos hão de comparecer ante o tribunal, não é para ser julgado, mas é para serem recompensados. As nossas obras que nós fizemos para ser vistas pelos homens
serão queimadas, não sobra galardão. Mas as obras que nós fizermos para a glória de Deus e não para a promoção nossa, essas suportarão fogo e elas serão recompensadas. Né? Tudo que fizermos para a glória de Deus, sem se preocupar com aplausos, com elogios, isso aí o Senhor vai recompensar, lá no tribunal de Cristo. Nós cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Então vem aí, primeiro nós falamos do tribunal, que é só recompensa, percas e ganhos de galardões. Não perde salvação no tribunal, perde galardão, ou ganha. Mas o juízo final, esse é diferente. E vi um grande trono branco, né? Todos nós já lemos esse texto, e tem alguns pregadores que pregam que a gente chega a ficar com medo, né? Meu Deus, né? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Esse é o grande trono branco. Não tem para onde correr, não tem jeito de esconder. Todos que se perderam estarão diante do trono branco para ser condenado. Vai mostrar o motivo da sentença. E chegamos então à última parte da nossa declaração de fé, que é que nós cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Nós vamos ler então esses textos que a apostila dos irmãos, que também no livro do nosso credo, a declaração de fé, esses versículos que estão aí, direcionados para a base desse assunto, que vai tratar de casamento, e automaticamente, tratando de casamento, trata de filhos, porque após o casamento institui-se uma família. Vamos ler então juntos. Eu trouxe aqui essa Bíblia aqui, que esse verde forte, porque é uma Bíblia numa linguagem, eu uso muito para estudo e nunca levo para a igreja, mas eu trouxe aqui hoje, que é a Bíblia, Nova Bíblia Viva. Ela traz assim uma abertura de entendimento melhor nos textos. Eu gosto de quando estou estudando, ler nela também. De vez em quando eu cito lá nas terças-feiras alguns versículos nessa versão. Então vamos ler juntos o Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 2. Se tiver como projetar, pode projetar, e depois eu vou ler também na versão da Bíblia Viva. Dois e 18. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. E disse o Senhor Deus:
o mesmo texto nessa linguagem aqui, que diz assim: depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Irmãos, diante desse versículo, nós estamos vendo que aqui aconteceu a primeira celebração de casamento. Jesus ratifica depois, e o Senhor Deus aqui está realizando a primeira celebração, o primeiro casamento. Foi a inauguração desse projeto divino, que eu chamo ele de segundo maior projeto de Deus na terra. Primeiro maior projeto de Deus é o enviar Jesus para a nossa salvação. O segundo maior projeto de Deus, na minha visão, é o casamento. Não tem nada mais importante na nossa vida do que ser salvo. E o segundo ponto mais importante para Deus é família, para a procriação da espécie, para a continuidade. Então, essa palavra casamento ou matrimônio é uma instituição criada por Deus. Em Hebreus, nós temos um texto que fala sobre isso, digno de honra, capítulo 13, né, professores e obreiros? Capítulo 13, é isso? Eu não anotei aqui, mas digno de honra seja entre todos o matrimônio. Vamos ver se é no capítulo 13 mesmo. Então, o casamento é algo honroso. Isso. Capítulo 13, verso 4. Pode colocar na tela também. Venerado, né? Veja bem, tem versão que diz digno de honra, essa aí diz venerado. Deixa eu ver na Bíblia Viva como que está escrito. Irmãos, quando eu estou em casa estudando, eu demoro muito porque eu fico curioso para ver nas versões. Eu quero ler em todas que eu tenho. Então você imagina que demora, né? Olha aí, essa é a Bíblia Viva. Honrem o seu casamento e os seus respectivos votos. É isso aqui. Que maravilha. Honre também o leito conjugal. Honre o seu casamento e os seus respectivos votos e sejam puros. Diferente dessa aqui ainda. Eu sei qual que é essa aí. Essa é a Bíblia Viva. Essa aqui é a Nova Bíblia Viva. Muda um pouquinho para você ver. Mas tudo é a mesma coisa. Assim, são palavras que vão mudando, que vai trazendo... o texto vai crescendo, ele vai ficando mais imponente. Honre o seu casamento, seus respectivos votos. Honre também o leito conjugal, que é sem mácula, porque Deus julgará todos os que são imorais ou cometem adultério, né? Então, a sacralidade, o poder desse ato conjugal, algo que precisa ser de respeito, de peso, de uma responsabilidade, de uma santidade muito forte diante de Deus. Então esse é o segundo maior projeto de Deus. É o casamento. É algo que precisa ser reverenciado. Precisa bater continência. Por isso é muito bom sempre nós estarmos lembrando na igreja os casais que fazem seus aniversários de casamento, a gente convidá-los à frente, orar e celebrar esse momento, honrar esse momento, porque isso é bíblico, é digno de honra, de respeito, porque no mundo complicado,
onde a cultura atual, o sistema estragado, tenta banalizar o sagrado, tenta desfazer daquilo que Deus preza. Então nós temos que seguir no projeto de Deus, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso é algo honroso, que glorifica o Senhor, Um outro versículo que está como base é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, está na apostila. João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Vamos ler também esse texto. Aqui Jesus, ele ratificando, confirmando a respeito do casamento. No terceiro dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Então Jesus vai ao casamento. Ele vai porque casamento é algo digno de honra. Então Jesus vai a um casamento, ele é convidado, ele faz questão de estar presente. A sua agenda era imensa, era enorme, mas ele, para dignificar, para mostrar que o casamento é uma instituição de Deus, algo de peso, de comprometimento sério, Jesus deixa as suas outras atividades e ele resolve iniciar os seus milagres justamente num casamento. Porque casamento é local onde Jesus quer estar presente, realizando milagre. Quem entendeu, diga amém. Lá no seu casamento, no meu casamento, no nosso casamento, Jesus quer estar presente, realizando milagres. Mas ele precisa ser convidado para estar no nosso casamento. Eles convidaram Jesus para o casamento. Nós já convidamos Jesus para o nosso, né? Quando chegam jovens ou alguém viúvo, né? E vem falar de casamento, eu faço essa pergunta: vocês já convidaram Jesus para estar no casamento de vocês? Jesus está convidado de honra, porque se Jesus estiver convidado, ele vai estar presente. E ele estando presente, tem milagre para acontecer. E lá no casamento, a festa que durava 7 dias, é o costume da cultura judaica, faltou o vinho, não deu, erraram nos cálculos, ou veio mais convidado do que o previsto, e poderia ter sido um fiasco, uma tragédia o casamento. Mas a presença de Jesus nesse casamento fez com que não houve nenhum tipo de vexame. Deu certo, funcionou, porque Jesus foi convidado. Então, na nossa vida, no nosso casamento, Jesus precisa estar presente, porque ele estando presente, ele vai providenciar aquilo que estiver faltando. Ele vai abençoar a nossa vida. Gênesis capítulo 2 e versículo 24, também faz parte do texto que está contido na apostila, na nossa declaração de fé, sobre o casamento na perspectiva bíblica. Gênesis 2 e 24. Já está na versão. Vamos ler juntos, irmãos? 3, 2, 1. Esta é a razão pela qual bem diferente da nossa linguagem tradicional, né?
aqui começa, dentro desse versículo, nós temos vários princípios a respeito de casal para serem analisados. Vários princípios. São os princípios reguladores, são os princípios de Deus que vai regular a questão conjugal. E entre elas é a monogamia, que o texto está dizendo que unir-se-á a sua mulher. Não está escrito que unir-se-á as suas mulheres. Unir-se-á a sua. Está no singular. E automaticamente a mulher vai se unir ao seu marido. É no singular. Isso é o princípio da monogamia. O contrário disso é poligamia. E quando nós estamos estudando isso, vem à mente de algumas pessoas: mas Salomão não teve tantas mulheres? Davi também não teve? E Abraão também não teve? Existem situações que não foi o plano original de Deus. São questões culturais, questões que abrangem várias situações, que seria necessário talvez uma aula específica para tratar desses pormenores, mas a palavra do Senhor, ela não traz isso como um princípio estabelecido por Deus. Os homens, talvez nas suas decisões precipitadas, muitos deles tomaram decisões que não eram os princípios originais traçados por Deus, e todos eles que enveredaram por este caminho, se você ler todo o texto e não ler só uma parte daquilo que aconteceu, mas se ler todo o contexto da história, você vai perceber que fugiu da originalidade do projeto de Deus e trouxe várias outras consequências. Inclusive Salomão, a Bíblia diz que as mulheres corromperam o seu coração. Então aconteceram situações terríveis quando alguns homens abençoados, mas deram lugar para viver a poligamia, a vontade de Deus desde o princípio. Nós estamos lendo um texto que o Senhor inaugura a questão conjugal. E nesse texto está dizendo que a vontade do Senhor é que os dois sejam uma só carne. Não tem como 3, 4 ou mais ser uma só carne. Não existe essa possibilidade. A possibilidade de tornar uma só carne é só um homem e uma mulher. Só dá certo assim. Veja que alguns personagens bíblicos, devido à esposa não gerar filho e tiveram outra mulher para que pudesse ter descendência, vocês sabem a história, alguns porque não esperaram o tempo, não acreditaram mais no milagre, e outras situações pontuais, todos eles tiveram problemas terríveis, né? Nós temos o caso de Ana. Quanto que aquela mulher sofreu porque tinha uma competidora, uma mulher que vivia como se fosse esnobando. Então os lares não eram felizes, não eram ajustados, porque não era um princípio bíblico. O princípio bíblico é um homem e uma mulher servindo ao Senhor. Esses dois se tornam uma só carne. Mas mais pessoas não tem como, seria um arranjo, né? Algo que foi arranjado e que não funciona dentro do projeto que Deus estabeleceu. Então é um homem para uma mulher para um homem. O Senhor fez Adão e fez Eva. Não tinha outra, e nem tinha outro, é um para cada, um homem e uma mulher. Isso é bem fácil de ser entendido. Isso é o princípio da criação. Isso é o início do projeto. Isso é o projeto original que o Senhor projetou para as famílias, para os casais
desde o Éden, desde o início de todas as coisas. Porque quando o Senhor Deus fala e Jesus reafirma essa fala que Mateus registra no capítulo 19, que ele diz que não serão mais dois, mas uma só carne. Então não tem condições de ser três. Serão dois, uma carne. E um outro versículo que está na abertura da nossa apostila dessa matéria é o capítulo 1 e o versículo 27 do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Foi assim que Deus fez. Aqui entra um outro princípio, que é o princípio da heterossexualidade. Deus criou macho e fêmea. Esse é o princípio chamado princípio da heterossexualidade. É um ser diferente do outro. Um homem e uma mulher. Esse é o casamento bíblico que nós estamos vivendo, se não o segundo, talvez o primeiro período de toda a história mais complicado de todos os tempos. Tivemos um período, lá no Antigo Testamento fala sobre isso, período que aconteceu em 2 cidades. Eu falo que esse tempo agora é pior, porque lá nós tínhamos 2 cidades. Quem lembra os nomes? 2 cidades que se enveredaram por quebrar esse princípio. O princípio da heterossexualidade foi banalizado em 2 localidades no passado, que a Bíblia chama o nome de Sodoma e Gomorra. E hoje? Será que temos 2 cidades? O que vocês acham? Nós tivemos 2 cidades no passado. E hoje nós temos, não vou dizer o mundo inteiro, porque existem países que eles têm alguns conceitos e regras diferentes, mas a maioria dos países estão aceitando, estão concordando com essa alteração do princípio bíblico. Mas existem alguns países que ainda zelam por esse princípio. Eu não peguei os dados sobre isso, mas existem. Hoje, dificilmente você consegue assistir um filme, uma série, para quem assiste ou acompanha alguma coisa, até histórico. É muito raro você conseguir ver alguma coisa. Novela brasileira, então, nem se fala, né, irmãos? A última novela que eu vi, alguns capítulos, tem gente aqui que acho que não era nem nascido ainda. Foi a Pantanal, esse negócio lá para trás, né? Que mostrava bastante a natureza, porque de lá para cá é vergonhoso, assustador, como que banalizou, como que bagunçou as coisas. Então, não se acha facilmente filmes para que a família possa sentar e assistir. Até de histórias bonitas é difícil encontrar. Resta alguma coisa de algum canal evangélico que acaba escapando alguma coisa. Mas quase que no geral, nós temos personagens que precisam seguir essa linha, que precisam aderir a esses comportamentos para agradar gregos e troianos, né?
Muito complicado. Mas existe um país, a Turquia, que interessante que não é um país tão voltado à palavra de Deus, mas eles têm alguns princípios que os seus programas não podem, como os nossos no Brasil podem, essa liberação total disso que eu estou falando. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, no meu caso dos netos, da nossa neta, de viver nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, que ele é pior do que o período de Sodoma e Gomorra, por quebrar o princípio da heterossexualidade. E as leis, elas vão a cada dia sendo alteradas, mas nós temos o nosso manual, a nossa lei, que a nossa lei, ela veio do céu para as nossas vidas. É a palavra do Senhor. E às vezes você vai conviver bem de perto com situações assim que você jamais desejaria conviver. Porque a questão da heterossexualidade, irmãos, um homem e uma mulher, Deus fez para um complementar o outro. Em todos os sentidos, o homem não é igual à mulher. Fisicamente ele é diferente, mas não é só fisicamente. O homem é diferente da mulher também emocionalmente. É diferente. O homem é diferente da mulher em todos os aspectos. Então, um completa o outro. Emocionalmente é diferente, fisicamente é diferente e até espiritualmente é diferente. Então, um complementa o outro. O que falta, nenhum tem no outro. Foi Deus que fez assim. Deus não fez o homem, o macho, completo. Deus também não fez a fêmea, a mulher completa. Deus fez a gente incompleto. Por isso que fala aí, minha outra metade, Porque um completa o outro. O que falta em um, Deus colocou no outro. Tem coisa que não está em mim, está na minha esposa. Tem coisa que não está nela, está em mim. No sentido físico, emocional e espiritual. E o que falta em um vai ser encontrado no outro. Quando Deus fez Adão, faltava bastante coisa em Adão. Deus poderia ter colocado nele, se ele quisesse. Rapaz, Adão ficou faltando um monte de coisa. Mas eu não vou colocar nele, não. Eu vou fazer uma mulher, que será a sua adjutora, que lhe corresponda. O que está faltando nele vai ter nela. E não fez Eva completa também não. Porque o que não tinha nela estava nele. Então, quando nós casamos, quando Deus prepara e a gente casa, precisa ser o momento da completude. Aquilo que faltava em nós agora temos. Porque o Senhor fez dois seres diferentes se unirem e agora eles podem ser tão unidos que eles são um só. Então eu não sei o que era antes, era só meio, Se quando junta dois torna uma carne, não eram pessoas completas. E o Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Por que ele não falou a mulher? Porque até esse momento só tinha o homem, ainda não tinha mulher. Mas serviria para a mulher também, não é bom que a mulher esteja só. Deus só falou assim porque só tinha o homem. Quem está entendendo, diga amém. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, que esteja ao seu lado para lhe completar. Tanto no sentido físico, como no sentido emocional, como no sentido espiritual. E só um homem e uma mulher, com a bênção de Deus, é possível
acontecer a continuidade da humanidade. Não tem jeito da humanidade chegar aonde chegou se não tivesse homem e mulher. Né? Estão tentando fazer os robôs, estão tentando tanta coisa, mas seres humanos, só é possível a humanidade chegar onde chegou. Quantos habitantes tem no mundo hoje? Quem sabe, mais ou menos? Ninguém lembra não? Nem eu, hein? 8 bilhões já chegou? 8 bilhões. Irmãos, é gente, viu? É muita gente. Isso só foi possível através de um relacionamento de um homem com uma mulher. Não tem outro jeito. Precisa de algo que está no homem, precisa de algo que está na mulher para ter você, para ter eu. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então a Bíblia apresenta homem e mulher como complementares em todos os aspectos. É um complemento. E para dar continuidade, conforme a bênção de Gênesis 1 e 28 que nós lemos. Só tem esse formato que foi Deus que traçou dessa maneira. Ele que projetou. O versículo 28 de Gênesis 1 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A bênção foi tão grande que hoje tem 8 bilhões de pessoas. Porque foi Deus quem abençoou. E hoje tem essa quantidade de gente. Todo dia morrendo um monte de gente, todo dia nascendo um tanto de gente, só aumenta. Só aumenta. Como nós estamos vivendo uma situação que eu disse aqui, tipo Sodoma e Gomorra, como que nós devemos então nos comportar? Isso é um desafio, irmãos, para a igreja, isso é um desafio para as famílias, para algumas pessoas isso é um desafio lá no seu trabalho, isso é um desafio para tudo que é lado, é um desafio nas escolas. E as coisas mudaram tanto que você que tem 30, 40 anos, 50, um pouco mais, de 30 para lá, sabe como que isso mudou desse período até chegar nesse tempo nosso. Como que está diferente, mas também era profético que nos últimos tempos nós viveríamos períodos onde o mundo estaria cheio de iniquidade. Mas eu e você foi permitido por Deus vivermos nessa terra, nesse tempo difícil. Por que que Deus permitiu a gente estar vivendo aqui, justamente nessa época mais difícil do que as outras? E eu já perguntei, por que que o Senhor permitiu de eu pastorear nesse tempo tão complicado? Porque os meus pais na fé, os pais ministeriais, enfrentaram um períodozinho que estava começando o que nós estamos vivendo hoje. Sofreram outras situações diferentes dessas que nós estamos sofrendo. Porque hoje a gente encontra pai, mãe, enfrentando situações nesse sentido, dentro de casa, e como conviver com isso. O que fazermos diante dessa situação? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que convive com algo dessa natureza. Não estou falando toda a linguagem aberta, mas os irmãos estão captando o que eu estou falando. Como fazer diante deste cenário? Essa semana eu estava conversando com um irmão, e não era esse o contexto do assunto era outro.
O contexto do assunto era conceito de autoridades, de pessoas que assumem responsabilidades na política. E ele conversando assim, revoltado, numa ira, sabe? Falando mal demais de tal segmento. E eu falei, irmão, é muito difícil nós conseguir separar duas coisas, e elas precisam ser separadas de nós. Nós, como servos de Deus, precisamos odiar o pecado, mas amar o pecador. Essa frase precisa ficar em letras garrafais na nossa mente. Nós, como servos de Deus, temos que odiar o pecado, mas a gente precisa amar o pecador. Porque as pessoas fazem uma mistura. Ele fica tão chateado, tão revoltado com a coisa errada, que ele parte para o lado humano. E ao invés dele ir contra o mal, ele vai contra a pessoa. E nós precisamos ser conscientes, porque é assim que Jesus agia. Jesus encontrava pessoas que aqueles que estavam seguindo a lei queria matar as pessoas. Então eles esqueciam do amor pelas pessoas, ficavam tão iradas contra o erro, que esquecia de amar a pessoa. Mas Jesus trouxe esse equilíbrio. Falou, nós não estamos aqui para concordar com o erro, mas nós estamos aqui para amar as pessoas. Se a gente não souber lidar com essa situação, a gente arruma uma confusão na família, uma confusão no trabalho, uma confusão, um problemão para todo lado. Quando olharmos para a pessoa que está vivendo uma prática que é condenada pelas Escrituras, a prática é condenada pelas Escrituras, mas aquela pessoa precisa ser amada, porque Jesus tem plano de salvação na vida dela. Será que a gente consegue separar isso? Ou isso tem que ser junto? Estou revoltado com fulano porque ele está fazendo algo que não pode. Nós não podemos nem tratar mal. E tem pessoas que levam para outro lado, tipo assim, se você tratar bem, você está concordando com o erro. Jesus não tratava mal. A gente não aprendeu isso com Cristo. Jesus tratava mais mal, se assim pode se chamar de tratar mal. Jesus pegava mais pesado com quem se dizia cristão e estava em desobediência, do que com quem não servia ainda a ele. É como se para nós a porretada era mais forte. Mas para quem não tinha conhecimento, não. Então a gente tem que entender isso. Se você tem na família, se você tem no trabalho, se você tem vizinho, se você tem amigo que tem práticas que não condiz com as Escrituras, peça que o Senhor derrame no seu coração um amor muito grande, um amor ágape, amor de Deus, no seu coração por aquela pessoa que é digna de misericórdia, a pessoa que o Senhor pode salvar, libertar, mudar a vida, porque Jesus veio para isso. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Amém? Então, quando eu aconselho os pais, quando eu aconselho alguém que precisa conviver, repito, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O amor tem que ser grande. Porque por trás dos desvios comportamentais, existem algumas coisas que aconteceram, ou que acontecem, e uma delas é uma ação maligna. E o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta, nosso combate, não é contra carne e sangue. Não é contra aquela pessoa da sua família que é a sua guerra. A sua batalha, a minha, não é contra aquela pessoa lá, amiga do trabalho. Não é contra aquela pessoa lá da escola. Não é contra aquela autoridade que você
se votou, não votou, mas está lá na posição que chegou, querendo você ou não, querendo eu ou não, agora ela é uma autoridade, a nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta, a nossa guerra, diz a Bíblia, é contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade que está aí atuando. E é muito difícil desvincular isso, irmão. A gente olha para a pessoa e tem pessoa que, se pudesse, pegava aquela pessoa pelo pescoço. Tem gente que quer que tenha autoridade, eu quero que ele morra. Às vezes, quando eu escuto, mas fulano não morre. Tem um monte de gente que morre, fulano não morre. Então, a Bíblia não diz que tem que ser assim. Eu não posso querer que fulano morre. Eu tenho que querer que ele seja salvo. Isso é amor espiritual. Eu não posso orar, Senhor, mata, Senhor, acaba com ele. Eu tenho que orar dizendo, Jesus, salva, Senhor, liberta, transforma, faz com que ele possa enxergar, que ela possa perceber. Essa deve ser a minha oração. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Tem mandamento mais difícil do que esse? Isso é um mandamento. Jesus pegou os 10 e falou, vamos enxugar isso aqui, vamos reduzir isso aqui, vamos condensar em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz, e o segundo semelhante a este, que é amar o próximo como a si mesmo. Você ora para você morrer todo dia? Me mata, Jesus. Acaba comigo. E nosso próximo precisa ser amado. Parece que até que saiu fora aqui do roteiro de casamento, né? Mas foi para uma linha que a gente fala pouco e ela precisa ser lembrada em nós. Nós precisamos amar as pessoas, independente do que elas estão fazendo. E amar quem está fazendo coisa boa não é tão difícil. O difícil é você amar quem está fazendo aquilo que você não queria que ela fizesse. Então nós vivemos esse tempo. Vamos ler um versículo? Coloca na versão comum nossa, depois a gente vai ler a outra. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas, isso aí é o que eu acabei de dizer. Vamos ler juntos, para não cansar, né? Para não ficar tão monótono. 3, 2, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, deixa ainda aí um pouquinho. Às vezes isso acontece com a gente, dentro disso que eu acabei de dizer. Talvez você está convivendo com uma situação em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Situação que está próxima de você, que você não pode amar o pecado, mas você tem que amar o pecador. Você e eu, todos nós, devemos amar o pecador e não podemos amar o pecado. Então, às vezes, a gente é surpreendido em alguma ofensa, fomos ofendidos por situações que acontecem próximos de nós. Como que nós devemos nos comportar diante de uma situação dessa? Complexa.
E elas aparecem. Então, primeiro, nós precisamos... Chegou uma situação, onde foi, na família, onde quer que seja. Estou falando lá da heterossexualidade ainda, viu? Chegou uma situação desse tempo do fim, desse perfil Sodoma e Gomorra, e você não sabe o que fazer. Primeiro ponto, nós temos que ser espirituais. E uma pessoa espiritual, ela está cheia de amor de Deus, não é cheia de revolta. Uma pessoa espiritual, ela ama o seu próximo como a si mesmo. Uma pessoa espiritual deseja o bem do outro. Porque no radicalismo que acontece, o que acontece com certos tipos de pessoas com seus comportamentos? São espancados, são perseguidos. E onde que tem na igreja, onde que tem na Bíblia base para a igreja perseguir os outros? Tratar mal as pessoas. Então nós temos que desvincular pecado de pecador. Estou batendo na tecla. Não apoiamos o pecado, mas amamos o pecador. Mas para isso tem que ser espirituais. Esse mesmo versículo aí, tem aí, né, irmã? Quem está colocando é o Caleb, né? A nova versão, Nova Bíblia Viva. Coloca esse mesmo versículo, por favor. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, está falando de alguém que foi vencido pelo pecado. Uma pessoa que você ama, que você tem uma amizade, ou que é da família, foi vencido pelo pecado. E nesse pecado que eu estou falando. Vocês que são espirituais, o que vai fazer? O que está escrito ali? De que maneira que deve ajudá-lo? Ajudar a pessoa com mansidão e humildade. Isso não é fácil. Não é fácil fazer isso. Mas é necessário. Ajudar com mansidão e humildade. Porque quem é espiritual também não é arrogante. Porque tem pessoa que se sente tão santo que ele age com arrogância. Ele se sente tão santo que ele não consegue tratar uma situação com humildade e com amor. Trata com prepotência, na ponta da botina, né? A língua afiada e falando coisas que não vai resolver nada e às vezes vai piorar. Vai assustar, vai afugentar, vai desprezar, vai mandar embora, vai dar o veredito final, acabou, não tem mais jeito. E nós precisamos crer que até o último momento da vida de alguém tem jeito para ela ser salva. Isso tem base bíblica. Então, se você tem parentes, se você tem amigos que vive a prática do pecado, que é condenado pelas Escrituras, ore por essa pessoa, ame essa pessoa. Não quer dizer que você está concordando com o erro. E numa conversa pode dizer, olha, eu não concordo com a prática, mas você é uma pessoa que Deus tem plano na sua vida. Conte com o meu apoio, eu quero te ajudar, vamos orar por você. Porque tem muita gente enfrentando essa situação e não está sabendo como conduzir. Mansidão e humildade, para que a pessoa possa voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Às vezes as pessoas tratam mal, veja bem, outra área nesse sentido. Trata muito mal, fala bobeira, porque é o filho lá da família tal. Como se jamais isso, sem chance nenhuma, vai acontecer mais perto de mim. Isso é um perigo, irmãos. Quando vê a família de alguém, uma situação triste que você não queria ver na sua família, fica quietinho, só ora. Não aponte, não fale, porque
Ninguém sabe o dia de amanhã. Quantas pessoas falaram tanto do filho dos outros e depois tiveram que enfrentar dentro da própria casa. Então sejamos humildes, espirituais. Pedimos ao Senhor amor no nosso coração, porque isso pode acontecer. Ninguém está livre de situações constrangedoras. Ninguém está livre. Ah, mas meus filhos estão todos criados, eu consegui criar tudo certinho. Mas vem mais geração aí. Fala não. Vem neto daqui a pouco. Né? E o mundo está cada vez pior. Então só ore, ajude, ame e não critique, não fale. Porque às vezes nós falhamos em achar que a nossa família é perfeita, porque eu sei como fazer, mas está na Bíblia. A próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Ninguém está livre não, isso é palavra de Deus. A vida é assim, uma roda gigante, né? Às vezes hoje alguém está lá por cima, né? Todo só contando vitória, tal. Amanhã pode ser o dia do choro de alguém. E alguém que estava num problemão, Deus pode estar fazendo um milagre. E as coisas vão virando, vira o disco. Então a gente tem que cuidar muito com o que fala, com a maneira de expressar. E nunca achar que nós somos muito bom. Porque ninguém está livre de situações difíceis. Ah, mas fulano já está no segundo, terceiro casamento. O meu é um casamento perfeito, está tudo certo. Cuidado. Cuidado. O inimigo não parou de trabalhar. Ele não está brincando em serviço. Misericórdia. A gente que já cuida de gente tem 28 anos, a gente já viu cada coisa que... Tinha coisa que você pensava que nunca aconteceria. Não, esse casal aqui, esse aqui, nunca acontece nada. Mas às vezes era um casal que gostava de falar bastante. Sempre estava ali semeando um negócio indesejável. E chega, misericórdia, né? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então a gente vê alguma coisa que não é do jeito original que deveria ser, fique tranquilo, só ore. Se puder ajudar, seja espiritual, com mansidão, com humildade, ajudar o próximo, porque a vida às vezes nos surpreende. A Bíblia e a nossa declaração de fé, ela traz 3 possibilidades só. Isso é no sentido bíblico original. 3 possibilidades da dissolução, do desfazer do casamento. Só 3. Isso está na declaração de fé. Todo casamento que é desmanchado, fora essas 3 opções bíblicas, não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. E existem aquelas pessoas que eles se colocam meio que como juiz, que isso também não é bíblico. A vida dele está ajustadinha, ele começa a procurar situações de alguém que não está do jeito que a vida dele está, para tentar. Ó, pastor, você ficou sabendo? E nós não fomos colocados como juízes. Quem já leu ou já ouviu isso na Bíblia pode dizer amém? É pouca gente, né? O amém foi tão ralinho. Nós não somos juiz. Ou seja, a gente não resolve as coisas. Nós não batemos o martelo. Esse poder não foi dado a nós. Se você que está aqui, ou que nos assistir depois, está no seu primeiro casamento, dê glória a Deus e zele muito para que esse casamento permaneça. Se você está no seu segundo casamento, devido a situações que podem ter acontecido,
e agora já aconteceu, faça de tudo para ter aprendido com esse erro e viver esse casamento que você está. Porque tem pessoas que ele nem é uma liderança, ele nem cuida assim de gente, mas ele quer se envolver numa situação, quer pôr a mão onde não é chamado. Está pensando que é fácil, irmão, ser pastor? Está pensando que é fácil você ter que resolver situações complexas da vida de irmãos, ajudar a resolver? Não é fácil. Não é fácil. E a gente não pega um versículo só isolado e vai tentar entender tudo da vida daquela pessoa. Não, a gente está orando, a gente está conversando, a gente está tentando a melhor maneira de resolver uma situação complexa que todo tempo tem. Coisas que aconteceram que não eram plano de Deus para a vida, mas aconteceu. Ou partiu de um, ou partiu dos dois. Mas já aconteceu, e agora chega, e o ser humano não é descartável. Você não é descartável. Tem coragem de falar isso para a pessoa que está do seu lado? Você não é descartável. Ou seja, você não presta para mais nada, você agora já era, acabou, não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados. É assim que está escrito? Quem lembra como está escrito? O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Pastor, mas a pessoa não vai ser salva porque então aconteceu e agora... Irmãos, quem aqui que vai ser salvo, bater no peito e falar, não, eu mereço? Tem alguém aí? Não, eu vou porque eu mereço. Por isso que uma das frases que eu mais uso, estou melhor do que eu mereço. Porque ninguém de nós merece ser salvo. A gente não merece, nós merecemos a condenação. Se somos salvos, não é mérito nosso. Não bate no peito achando que é não. O mérito é todo de Jesus. Foi Ele que sofreu por nós e nos comprou com seu sangue. Então é a graça, é o favor imerecido. Porque tem gente que tem coragem de ser juiz. Fala, não, com o que ele fez não tem mais salvação, não. E é fácil eu falar que alguém não tem salvação, ou você falar, a gente não sofreu nada por ele. O que você sofreu por alguém? Nada. Quem sofreu foi Jesus, quem morreu. Por que a mãe é a que mais cuida do filho? Eu já fiz bastante trabalho em presídio. É difícil achar um pai por lá. Mas é raro. Você vai no trabalho de presídio, está lá fora, aquela fila de mãe. Porque a mãe carregou no ventre. A mãe sentiu dor, sentiu contração, sentiu enjoo. Ficou de noite acordado, teve que dar mamar. E um monte de coisa que o pai não fez. Então ela sentiu tantas dores. Não que o pai não ama, mas a mãe sentiu muito mais. Porque as consequências dela ser mãe foi muito mais forte do que a nossa, homens, de ser pai. Então a mãe não abandona o filho. Sabe por que Jesus não abandona? Porque Ele que sentiu as dores. Foi Ele que foi para a cruz. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora se for a outra aí, se não, pode lançar fora, joga aí, porque não tem. Nem parecia que ia chegar nesse assunto, né? Projeto original de Deus. Quem aqui é casado, levante a mão. Bastante gente, né? Eu falei isso aqui no casamento do Robson e da Joyce, né? Tem certeza que é Deus que está unindo vocês? Eu falo isso geralmente no altar, na celebração do casamento. Você tem certeza que Deus está unindo vocês? Sim, temos certeza. Oramos e Deus está unindo a gente. Então tá bom. Se vocês têm certeza,
Só Deus pode separar vocês agora. Não seja habiúdos de querer separar o que Deus ajuntou. Jesus que falou isso. Vocês que estão casados, acreditam que é Deus que juntou vocês? Então ninguém pode separar. Deixa Deus separar vocês. Combina aí com a sua esposa. Você já não tinha combinado? Deus é que vai separar nós. E você já sabe como que ele faz para separar, né? Dia que Deus quiser separar eu e minha esposa, ele já sabe como que fazer. É ele que juntou. Ele dá um jeito dele de separar. Separa levando para o céu um. Ou os dois. Amém? Esse é o plano original. Segunda abertura, quando acontece uma tragédia, porque pecado, irmãos, é tragédia. Pecado na vida do ser humano é uma tragédia. Errou o alvo, errou o direcionamento da vida, quando acontece uma tragédia chamada de infidelidade conjugal. Essa é a segunda opção. A primeira, Deus separa, leva embora. Segunda, uma tragédia que mesmo assim a igreja, pastor, aconselha, quando vê que a pessoa se arrependeu, para ver se o outro perdoa. A gente tenta ver se dá certo, consegue liberar perdão para conviver. Alguns casos consegue, porque é uma tragédia, é uma lástima, é algo maligno, danoso, que fere demais, humilha demais e tantas outras coisas. Então não é fácil suportar isso, é muito difícil, mas algumas pessoas, em meio a tanto sofrimento, conseguem ainda dar a volta por cima, mudar os seus planos, mudar a sua mente. Mas caso não consiga de jeito nenhum, aí há uma separação. Uma triste separação. Que a separação não é coisa boa. Não foi o plano que Deus traçou. Algo que aconteceu pela dureza de coração de alguém. Jesus explicou isso quando falou da carta de divórcio. Foi pela dureza do coração. Quando ele diz dureza do coração, porque tipo assim, se houvesse humildade, não tivesse dureza de coração, ainda dava para caminhar junto. Mas não teve jeito, porque o coração se endureceu, fechou e não... Isso está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Mateus. E uma terceira opção, que também é muito triste, mas que acontece, é o abandono por parte do descrente. O crente não era para abandonar, ou não é para abandonar, é para acreditar no milagre, acreditar que Deus pode fazer uma obra. Mas aí tem muitas coisas envolvidas em tudo isso. Isso é fácil quando começa tudo certo. É mais fácil quando tudo começa mais certo. Os jovens que aqui estão, orar bastante para casar, pedir de Deus direcionamento, fazer prova de Deus, pedir confirmação do Senhor. Pessoas que têm o mesmo projeto espiritual, têm o mesmo plano com Deus, para não ser um jugo desigual desde o começo. Quantas pessoas que se precipitam e que casam, que não oraram, que não quiseram nem saber de conselho.
Não quiseram nem saber de conselho. Aí depois de algum tempo começa a ver as situações complicando. Porque o jugo desigual. Casou com uma pessoa que não tinha planos espirituais. E esse jugo desigual, quando eu tenho a oportunidade para conversar com os jovens, que a maioria deles também não estão querendo conselho, a maioria não quer mais. A maioria que chega, quando vai conversar, já chega definido. Não chega pedindo conselho, chega informando. Hoje nós vivemos esse tempo assim. As pessoas nos procuram não para pedir orientação, poucas. A maioria chega para informar a decisão que já tomou. Sabia disso? E não é só no sentido conjugal, em outras áreas também. Em outras áreas também. Chega pedindo, olha, minha decisão é essa, eu quero que o senhor ore. Amém. Não quer saber de nada, já está tudo resolvido. Quando não, a gente já sabe, já está casando. Você nem sabia, nem orou, porque não deu prazo para orar, que você não sabia. Já chega avisando que casou, ou que já está agendado e acabou. Então você fica assim, então tá bom, aí vamos tocar o barco, né? Deus ajude, dê tudo certo. Muita gente não quer orientação. Mas a orientação seria essa. Tem que ter cautela na decisão de com quem vai casar. Primeiro, no sentido espiritual. Essa é uma preocupação que tem que ter. Será que a pessoa com quem eu vou casar vai servir a Deus, ter o mesmo plano que eu, ou não? Isso precisa descobrir. Mas existem outras situações que precisam também ser colocadas em xeque. Porque o jugo desigual, eu sempre falo que também não é só no sentido espiritual, até no sentido intelectual. E às vezes até no financeiro. Complicou mais, né? Complicou bastante agora. Porque às vezes uma pessoa ela tem uma pegada, vamos dizer assim, um desejo de crescer na vida, de estudos e de busca, e o outro está muito para trás, muito longe. E se isso não for cuidado, lá na frente um vai querer humilhar o outro. Porque é para crescer junto, é para desenvolver junto, e às vezes um não tem essa vontade. E de vez em quando você encontra casais que estão muito dispareio, muito distante intelectualmente. E financeiramente também tem que ter cuidado, porque uma família muito abastada e a outra muito abaixo, pode haver humilhação também. Um achar que o outro está aproveitando, o outro querer jogar no rosto do outro, mas você não tinha nada. E esses negócios, tem que ser tudo conversado. Complicou mais, né? Complicou mais. Porque aí no mundo é assim, não, rapaz, eu vou me casar para me dar bem, né? Eu vou achar uma pessoa que tem... Ele não tem nada. Será que isso é bom? Será que isso vai fazer bem ao longo dos anos? Tudo isso precisa ser analisado. De 100 casal que casa, uns 2 quer saber disso. Nem quase quer saber. Porque naquela emoção, naquela empolgação, ninguém quer saber desses detalhes. Mas no andar da carruagem, lá na frente, começa a dar uns desajustes que não foram analisados no início. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas a terceira forma de uma separação que tem amparo bíblico é essa tragédia do abandono. Alguém que não serve a Deus ou que deixou de servir a Deus, abandonou o cônjuge que serve o Senhor. E como é que vai fazer? Abandonou, não tem como ficar correndo atrás, né? Se foi abandonado, fazer o quê? Então tem muitas situações de família, irmãos, conjugais, que nós não tratamos de microfone, de púlpito, nós tratamos com muito temor a Deus, oração e conselho quando precisam ser aconselhados. Então não se preocupem com isso, deixa para quem tem a chamada de Deus para resolver esses negócios que é complicado. Amém? Tem coisa que vai sobrar para nós mesmos, que estamos na frente da obra. Fazer o quê? Deus proverá.
que você só ore por nós. E zele pelo seu casamento, você que é casado. E você que não é, zele pela sua vida com Deus para casar bem. Bem no sentido de casar com o mesmo pensamento, mesmo projeto, para nunca separar. Para viver até que a morte o separe. Porque se a gente for ouvir de pessoas que se separaram, não foi bom, irmão, a experiência foi triste. Não foi fácil. Conviver com separação não é fácil, irmãos. Mas fazer o quê? Algumas pessoas teve essa tragédia na vida e agora precisa viver. Ela precisa continuar a vida, não pode parar. E também não vai viver pecando. Como que vai fazer? A gente procura a opção que mais dá para encaixar nas situações difíceis. Seria muito cômodo eu que não estou sofrendo falar, não, irmãos, se vira agora. Dá o seu jeito aí. Mas a liderança tem que ter compromisso com Deus e amor pelas pessoas e tentar, de alguma maneira, com base na palavra, amenizar a dificuldade que a pessoa já está enfrentando, porque foi uma tragédia. E dentro da tragédia tem que ter um jeito. Enquanto a vida é esperança. Mas um casamento que aconteceu outra vez não é fácil para conviver. Se você conhece alguém e conhece muita gente, ore por esses irmãos. Ajude eles, não é fácil não. Os filhos sofrem, todo mundo sofre, irmãos. Sofre, porque não era aquilo que estava programado, projetado, é um negócio que teve que ajustar agora. Mas é muito difícil. Então você que vive com o seu cônjuge do primeiro casamento, zele muito por isso. Porque tem irmãos que estão sofrendo mais do que você para tentar continuar a vida. Servindo a Deus. Porque eles não querem perder a salvação, mas querem servir a Deus e a igreja precisa entender. Precisa ajudar. Porque a carga que eles carregam é muito mais pesada do que a minha. É muito difícil. Então não olhe diferente, não trate diferente, não menospreze, ajude, sabe que ele sente mais dor do que você, carrega a situação que você que nunca separou, não carrega. Os filhos deles também. Enfrentam situações que a minha filha não enfrenta. Então tem que ter misericórdia, tem que amar, tem que abraçar, tem que ajudar, tem que aliviar a carga. A Bíblia diz aos Gálatas, carregai as cargas um dos outros. Eu achei muito bonito o papel aqui que os irmãos fizeram, na decisão de fazer a festa para a irmã Joyce e o irmão Robson. Isso foi muito de Deus. Conhecendo os dois e sabendo que são pessoas de Deus, e que não tinham condições de fazer o que foi feito, reuniram e fizeram. Isso é evangelho, isso é amor, irmãos. Isso é Jesus na vida de vocês. É vocês querer o bem do próximo, é querer que eles sejam abençoados. Isso é o papel da igreja. Continue sendo bênção na vida das pessoas. E quem não estiver do jeito que você viu, mas aqui fala. Ore a Deus, ame e deixe a liderança com esse peso de responsabilidade de ver o que pode fazer. Não critique, não murmure, porque não vai resolver nada, só vai piorar. Então a gente precisa ter temor de Deus, não concordar com o pecado, amar o pecador em todos os sentidos, nesses que eu falei e em outros, porque Jesus fez assim, deixou de modelo. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus saíam bem assim, teve um jeito para a minha vida. Um monte de gente achava que não tinha mais jeito. Mas Jesus chegou e aliviou a minha situação. E eu vou em paz. Vou servir ao meu Deus, sendo perdoado dos meus erros do passado, tendo uma vida nova em Cristo, a esperança da salvação, e sem lançar em rosto. Sem lançar em rosto, que alívio, né?
Imagina como as pessoas chegavam e como que saíam. Carregada, dilacerada, destruída, e pedrada, e conversa, e perseguição, e calúnia, e tudo. E quando chegava em Jesus, que saía, o fardo agora é leve, o jugo é suave. Só Jesus que faz isso. Só Jesus que faz isso. Ninguém ama a gente quanto Jesus ama. Glória a Deus. Deu tudo errado até agora? Vai, não peques mais. Está recebendo uma oportunidade de vencer daqui para frente. Amém? Eu tinha mais coisa, mas passou rápido, né? Ficou alguns detalhes aqui do cremos, que eu não falei. Mas acho que esses pontos são muito importantes para a gente ter essa visão de que a igreja, ela não está concordando com coisas erradas. Nunca pense assim. A igreja está tentando ajudar pessoas que vêm de situação difíceis e quer Jesus e quer o céu. Então a igreja é um hospital. É uma oficina. A gente chega bem complicado, né? Mas aqui a gente é melhorado. Amém? Irmãos, eu tenho alguns assuntos para passar para os irmãos, mas prometo ser breve. Primeiramente, gostaria de fazer menção aos irmãos da congregação Emanuel. Se possível, coloque-se de pé. A igreja quer conhecer vocês. Eles são pastoreados pelo pastor Fábio, né? O pastor Fábio, e nós estamos muito felizes pela visita de vocês, tá? A igreja Família Éfeso agradece a vocês, tá? Como que a gente recebe ele, meus irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se acolhidos, vocês são muito bem-vindos aqui, tá bem? Temos mais alguém de outra congregação que não é inscrito no nosso curso? Para que a gente possa receber? Mais alguém? Faz um sinalzinho assim para a gente, por favor. Não? Ok, muito obrigado. Quero passar aqui um recadinho para os irmãos. Na próxima segunda-feira, dia 12/8, o que vai acontecer? O nosso culto cerimonial de encerramento e certificação do curso, né, do nosso curso. Nós vamos trazer um ministrante, né, para fazer uma palavra para nós, né? Nós vamos convidar todos os nossos professores que passaram por aqui. Nós desejamos que eles estejam presentes aqui conosco. Nós também teremos, irmãos, vamos pedir para os irmãos, dois alunos do nosso curso, se vocês têm algum testemunho, né, que foi contado acerca do curso, o que esse curso impactou na vida de vocês. Foram 16 aulas, né? Nós somos gratos a Deus. Nós não imaginamos, quando nós idealizamos o curso, nós não imaginamos que esse curso alcançaria o tanto de pessoas que alcançou. E que nós encerraríamos, né, hoje nossa última aula, depois de 17, né, contando com a aula inaugural, 17 aulas com esse tanto de gente aqui, né? A nossa igreja está cheia. E nós somos gratos a Deus, porque sem Deus nada disso seria possível, né? Nós somos gratos a Deus por isso. Então, nós queremos né, nós pedimos para que 2 pessoas dê esse testemunho acerca do curso. Nós sabemos e acreditamos que tem muito mais pessoas, né, que desejariam dar esse testemunho, mas para a gente não ser muito extensivo, dois alunos. E acredito que é isso, né, Fábio? Ao final, nós vamos entregar os certificados. Ao final, nós vamos ter um coffee break. Um coffee break aqui com todos, né? E aí a gente espera que todos venham. Nós vamos pedir, irmãos, um assunto importante, nós vamos pedir para que os nossos formandos venham de roupa, as mulheres, roupa toda preta, tá bom? Roupa toda preta. E os nossos irmãos, calça preta, camisa branca e gravata preta, tá bem? Então, nossos formandos, se puderem, quem tem roupas, venha. Quem não tem, não deixe de vir por causa disso.
alguns irmãos procuraram a gente para fazer alguma contribuição para o nosso coffee break. Quem deseja no coração, tem vontade, tem possibilidade, nós agradecemos e aceitamos de bom coração. É isso, né? É isso, agora passa a palavra para o pastor Alexandre. Ele tem mais um trabalho para fazer, mais breve. Irmãos, eu quero, enquanto o pastor se chega, eu quero agradecer. Acho que eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Eu nunca imaginava que Deus poderia realizar um sonho, né? Que se tornou um sonho de terminar esse curso. Eu estou muito grata a Deus, muito grata mesmo, porque esse é um sonho que nasceu no nosso coração, nasceu no coração do Fábio, e a gente agradece demais, né, a dedicação dos irmãos. São 16 aulas, 16 aulas é muito tempo, é extensivo, é cansativo, a gente sabe disso, mas os irmãos estão aqui e não desistiram no curso, né? Olha quantos irmãos a gente tem aqui. São muitos irmãos e eu sou muito grata a Deus. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada pela dedicação de vocês, e só Deus pode recompensar. E eu sei que Ele já tem recompensado vocês. Nós aprendemos demais, 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 demais. Em nome do pastor Alexandre, do pastor Maxwell, vi também a Érica aqui, o Wagner, o presbítero Fábio, que foram nossos professores. Quero agradecer vocês pela confiança que prestaram a nós, né, que confiaram no serviço, confiaram no trabalho e se dedicaram, estudaram horas e horas e horas para aqui ministrar aulas, que foram maravilhosas, e eu acredito que alcançou cada aula, falou um pouquinho com cada coração. Amém?